passo para saudar a todos os guerreiros angolanos, todos os jovens angolanos guerreiros, e dizer que precisamos de estar unidos, precisamos de continuar a lutar, precisamos de nos despir do medo e precisamos de uma vez por todas afastar o fantasma da morte na hora de exigirmos aquilo que são nossos direitos enquanto angolano. A Angola vive uma situação bastante difícil. Mais de 40% dos jovens angolanos são desempregados, vivem sem sonho, não beneficiam das riquezas que o país produz, são, na sua maioria, jovens... Mauro, já começaste a fazer rir. Boa noite, Mauro. Jovens sem esperança. É nossa missão, enquanto jovens angolanos, nos unirmos e encontrarmos caminho para resgatarmos a pátria, para exigirmos daqueles que detêm o poder e a obrigação de distribuírem a riqueza, distribuí-la melhor, fazer com que a riqueza que Angola produz chegue para todos. Zé Nunes, estou contigo, não te largo. A riqueza que Angola produz, o dinheiro do petróleo, o dinheiro do diamante, o dinheiro do ferro, do cobre, do ouro, não está a chegar para todos. Há um grupo de pessoas que têm tudo, há uma maioria que não tem absolutamente nada. Rui, estou contigo. E nós precisamos de nos unir, de nos organizar com muita clareza, muita força, muita coragem. Exigir dos governantes que nos deem dignidade. Criem condições para que haja emprego. Criem condições para que haja pequenos créditos. Criem condições para que Angola seja um país próspero para os angolanos. Que Angola seja um país justo. Nós, jovens, não podemos ficar constantemente à espera que Deus resolva o nosso problema. Nós precisamos de meter a mão na massa. Nós precisamos de nos agigantar. Nós precisamos de vencer o medo para exigir dos governantes tudo aquilo que temos por direito. Não é normal que um grupo tem tudo, tem os carros, tem as grandes casas, tem riquezas, altas somas de dinheiro na conta bancária, mas nós não temos absolutamente nada. Muitos jovens essa hora não sabem o que comer, muitos até agora não comeram, alguns estão a viver na rua, outros a viver ao relento, quando muitos têm habitações, têm casa, têm terreno, vedado e ninguém vive. Todos nós somos angolanos. Todos nós merecemos viver com dignidade. Nós estamos a ver jovens a descarregarem contentores aqui no Hoje Ainda, nos armazéns do Hoje Ainda, aqui na cidade da China, nas panificadoras, padarias, jovens a descarregarem saco de trigo. Eles pagam quanto para descarregar um contentor? 1.200 kwanzas, 1.300 kwanzas. Como é que nós vivemos num país rico, num país que tem petróleo, tem diamante, nós aceitamos que nos submetem nessa posição de cão? Nós aceitamos que vivemos essa vida de miséria, essa vida de desgraçado, de miseráveis, de pobres, a descarregar um contentor de chinelas, descarregar um contentor de roupa, descarregar um contentor de cerveja, a descarregar contentores de sapatos, para te pagarem 1.200 kwanzas, 1.500 kwanzas. Imagina aquele sol todo. O português, o maliano, o chinês, o indiano de pé, com o chicote, e os pretos a descarregarem os caminhões de sapatos. E caminhões de 40 pés. Não. Nós temos que dar um basta nisso. Nós temos que dizer não. Nós nascemos num país rico. Angola é um país rico. Angola é um país que tem tudo. Não podemos nos submeter a essa vida de miséria. Esses estrangeiros que estão a vir aqui, em situação normal, deveriam ser o que deviam descarregar esses contentores. Ao contrário, seria nós de pé, a pedir para que os indianos, os malianos, os senegaleses, os chineses descarregassem o contentor. Mas, infelizmente, não. Somos nós que descarregamos o contentor para nos pagar 1.200 kwanzas, 1.500 kwanzas. Partilha a live. Obrigado, Ciano. Obrigado, Ciano. Partilha a live. Faça chegar a live em quatro partes desse país.
Se o MPLA cumprisse no mínimo 20% do seu manifesto eleitoral, contando a partir das eleições de 2008, te garanto que Angola estaria 100 vezes mais que atuante. Sim, concordo, Vitor Manaza, concordo. Eles não aplicam, mas também nós temos o dever de exigir. Eles não estão a aplicar. Nós temos que nos levantar para exigir. Porque quem está a viver essa vida de miséria somos nós. Quem está a acabar um ano completo com menos de 10 calças jeans somos nós. Quem está a acabar o ano completo com menos de 7 pares de calçados somos nós. Quem está a acabar o ano com menos de 30 camisas somos nós. Então nós é que temos que exigir. Porque nós todos somos sócios dessa Angola. É uma sociedade. O país é uma sociedade. Que todos os sócios têm direito de ter os mesmos valores, ser pagos à mesma hora. E há um grupo de sócios onde nós fizemos parte que não tem coragem de exigir no indivíduo que está com dinheiro o nosso dinheiro. É como nós estivéssemos a jogar quichiquila. Há uma mãe que fica com a quichiquila. Você não pode estar a jogar quichiquila, você só está a dar, quer dizer, passa 2 anos, nunca foi saber quando é a tua vez. É tipo nós não temos capacidade de exigir dos governantes quando é a nossa vez de viver. Como é que nós vamos viver bem? Manos, meus irmãos, angolanos, guerreiros, autóctones, a idade passa. Nós daqui a pouco vamos ficar velho. Vamos perder essa sagacidade. Vamos perder essa vibracidade. Vamos perder essa força, essa energia. A idade não volta para trás. Se nós não conseguirmos exigir o nosso direito agora, para que nós vivemos um pouco da riqueza desse país, os nossos filhos vão continuar a viver essa vida de miséria, essa vida de desgraça, essa vida de cão. Jovens angolanos nunca pisaram pé no avião. Jovens angolanos nunca entraram num shopping. Jovens angolanos nunca tiveram 1 milhão na conta, nunca passou na conta dele 1 milhão de kwanza. Mas diz que nasceu num país rico e belo, num país explorador de petróleo, num país que tem ferro, tem diamante. Vai no Talatona, vai aqui no centro da cidade, vai ver os carros que os filhos deles estão a usar. E nós não temos nada, mano. Não temos nada. E a José Nguepe, está mal. Está vendo? Nós estamos num país rico e não temos 4 pares de calçado. Sapato calçado por vezes é quanto? 5, 10 mil. Mas não é porque não temos vaidade, não temos meios. Quanto de nós gostaria de ter um fio de ouro no pulso? Uma mascote, né? Fala uma santopeia no pulso. Um bom fio de ouro. Usar um bom perfume. Nós todos temos esse sonho. Mas não somos capazes de alcançar, porque o dinheiro que o país produz ficou para um grupo de pessoas que insiste em não dar créditos para pequenos jovens. Tudo bem? Isaac Rafael, cai no off para explicar o que é que se passa com as escolas privadas, já? Deixa a mensagem no off. Deixa a mensagem no off, para nós depois encontrarmos uma solução para isso. Vamos resolver. Sobre educação não é um problema que a gente não resolve. Ou resolvemos a bem, ou resolvemos a mal, mas não resolvemos. Não há coisa da educação que nos complica, nós metemos ordem. Vamos ler aqui o que Guilherme Santiago Gui escreveu. Está na Constituição da República de Angola, o artigo 21, tarefa fundamental do Estado, linha AD. O Estado deve promover o bem-estar, solidariedade social e elevação da qualidade de vida do povo angolano. Está tudo, artigo 21. É trabalho do Estado elevar a qualidade de vida do povo angolano. Se eles não estão a fazer, nós temos que ter capacidade de exigir. Temos que manifestar, temos que pressionar, temos que gritar, soltar a voz. Percebes? Temos que soltar a voz, exigir deles. Como é que vamos ter qualidade de vida, jovens angolanos, se estamos a descarregar um contentor de 40 pés para nos pagar 1.500 kwanzas? E o indiano com um chicote na mão, como se fosse na época da escravatura. Com um chicote na mão. O maliano com um chicote na mão. Aqueles também são angolanos. Não, nós temos que negar essa vida. Nós temos que viver com dignidade.
Nós temos que exigir desses governantes dignidade da nossa vida. Eles têm que nos criar condições. Quem mostrou aí o artigo. É trabalho deles elevar a nossa qualidade de vida. É trabalho deles criarem condições para que tenhamos empregos de qualidade. É trabalho deles criar condições para que tenhamos habitação de qualidade. É trabalho deles criar condições para que tenhamos empregos de qualidade. É trabalho deles. Porque o dinheiro que o país produz não é da família dos governantes. É de todos nós. Todos nós somos parte dessa riqueza que o país produz. Todos somos sócios. Todos nós merecemos viver com dignidade. Temos que ter coragem de ir para lá e exigir que aquilo, a minha parte, que tenho por direito por nascer em Angola, onde é que está? Meta aqui, meta aqui. Meta a minha parte. Meta a minha parte. Meta a minha parte. Meta a minha parte. Nós temos que exigir. Temos que exigir. Angola é todos nós. Não temos outra parte além dessa. Angola é tudo o que temos. Angola é tudo o que temos. Não temos mais nada. Muitos de nós, além do bilhete de identidade, não temos mais nada. Além do bilhete de identidade, não temos mais nada. Angola é tudo o que temos. A pátria é tudo o que temos. Temos que ter coragem de exigir dos governantes qualidade de vida, empregos com qualidade, habitação, dignidade, vida com qualidade. Não é aceitar que angolanos como nós descarreguem contentor para lhes pagar 1.500 kwanzas, um contentor de 40 pés e o indiano com um chicote na mão, como se fosse um capataz, como se fôssemos escravos, nosso próprio país. Até quando nós vamos continuar a aceitar isso? Até quando vamos ter medo da morte? Aquilo é morte certa. Descarregar contentores, não ter almoço, não ter matar. Estão a nos matar. E é preciso exigir dos governantes. É preciso exigir dos governantes dignidade de vida. Qualidade de vida. Nós somos sócios. Nós todos somos sócios. Aqui não tem angolano de primeira, não tem angolano de segunda. Não importa se estás em Luanda, se estás no Xongoroi, se estás no Xinguari, se estás no Andulo, se estás no Is, se estás em Cabinda, se estás na Huila. Não importa em que parte do país você está. Se nasceu no território angolano, você é angolano e você merece de viver com dignidade. Tem que ser próspero. Nós precisamos de ser prósperos no nosso país. Temos que negar categoricamente essa vida que eles estavam a nos impor de cães. Essa vida de miseráveis. Nossos filhos estão a crescer sem nunca comer uma maçã. Não conseguem tomar leite. Mas nascemos num país rico e belo. A riqueza não pode servir para um grupo de pessoas somente. A riqueza do país tem que servir para todos. A riqueza não pode continuar a ser exclusivo de um grupo de pessoas. Não existe diferença entre o pobre e o rico, mano. Eles vão ao quarto de banho. Eles também choram. Também dançam. Também sentem fome. Também sentem sede. Então somos todos iguais. Não tenhamos medo de os afrontar. Não tenham medo de os questionar. Não tenham medo de exigir aquilo que temos por direito. Isso não é crime. Meu primo Zenda disse, estamos cansados, é muito cansaço, muita humilhação no nosso país. E vamos criar capacidade para não aceitar ser embriagado com futilidade. De um lado, eles estão a querer subir o preço do combustível, agora já subiram o preço da energia, já vão subir o preço da água, vão subir o combustível e vão aumentar a futilidade. Vão aumentar o entretenimento com conversas fúteis, discussões sem bases. Nós que já acordamos, temos a missão de despertar outras pessoas. Pegar os conteúdos que o Exílio Fortunato produz, espalhar. Pegar os conteúdos que o Gugesta produz, espalhar. Pegar os conteúdos que um Cissa produz, espalhar. Que o Tanais Neutro faz, espalhar. Que a Esperança Opinista faz, espalhar. Que a Milena Nebla faz, espalhar. Todo ativista de bem que luta por uma Angola justa e igualitária, precisamos de pegar aquilo que é dele e espalhar.
Guilherme Santiago volta e diz assim, a linha aí do artigo 121, o Estado deve efetuar investimento estratégico massivo. Agora perdi, Guilherme. Perdi. Não, apanhei. O Estado o Estado deve efetuar investimento estratégico massivo e permanente no capital humano, com destaque para o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens, bem como a educação, saúde, economia primária e secundária e outros setores estruturantes para o desenvolvimento do autossustentável. É trabalho do Estado criar condições para que tenhamos pequenos créditos. É trabalho do Estado criar condições para que o crédito não seja problema. Os bancos têm que abrir os créditos. Os bancos precisam de criar condições para vivermos com dignidade. Nós precisamos de dizer, chega, basta. Esquece um pouco o entretenimento. Se nós estamos a nos entreter a 90%, vamos dar um basta, vamos inverter. Divertir durante 30% e 70% é pensar país, é discutir país, é partilhar conteúdos positivos. Nós não podemos fazer parte dessa brincadeira que fazem conosco. Nós não podemos ser parte do nosso sofrimento. Não podemos entrar na estratégia da elite. A elite investiu muito em sites, investiu muito em canais televisivos, investiu muito em figuras. Criou figuras que visam nos divertir, visam nos distrair, com babuzeira, com futilidade, com coisas sem pé nem cabeça. Quando eles estão a subir a luz, quando estão a subir a água, quando vão subir o combustível, quando eles não criam condições para transporte público. E nós estamos a assistir todos os dias pessoas, pacatos cidadãos que trabalham na função pública, não só a serem transportados como bois em carrinhas, em cupapatas, tudo porque um grupo de pessoas pegou os autocarros, não sei se levou aonde, tudo porque um grupo de pessoas não consegue criar alternativa para o transporte público funcional. E nós estamos a ser transportados como bois. As pessoas que são transportadas na carrinha são bois, são animais. Temos que dizer, chega. Não caia mais no entretenimento, distrações. Olhamos para distrações, mas temos que olhar para conteúdos positivos. Nós precisamos de salvar a nossa geração. As gerações que estão a vir. Historicamente, nós somos das gerações mais fracas. Porque há uma geração que correu com colono. Olden, Roberto, Jonas, Savim, Agostinho Neto, Eduardo Santos e outros, com 23, 25 anos, já tinham, Zé Samacuva e tantos outros, já tinham a ideia que era preciso libertar o país. O colono tinha arma, eles só tinham katana. Imperial Santana e tantos outros lutaram para correr com branco. Olha para a história desses generais, todos estão aqui, general Numa, general Gato, o general Chino Carneiro, tantos outros generais. Chegaram a generais com menos de 35 anos. Nós temos mais de 40 anos, não somos nada. Não temos qualquer influência no país. Por quê? Porque nós estamos intertidos na futilidade. Estamos intertidos a discutir assuntos que nos dizem respeito. Fulano deixou a mulher, fulano lhe traíram. Para nós passamos um mês a discutir esse assunto. Mas não conseguimos, né, levar por que está a subir a água. Por que está a subir a luz. Vamos ter muitas famílias angolanas a viverem sem energia na cidade. Nas capitais, porque não vão ter capacidade de pagar luz, não vão ter capacidade de pagar água. E qual é a nossa função enquanto jovens? É ver um grupo de pessoas a nos enforcar, a nos afurnilhar e nós a se perder na futilidade, em conversas banais. Vamos continuar assim? Jovens angolanos a descarregarem contentor para pagar 1.500 kwanzas. A descarregarem contentor de trigo, caminhão de trigo para a panificadora, o libanês com chicote na mão, nós a descarregar trigo para nos pagar 1.200 kwanzas. É assim que nós temos que continuar? A mesma coragem e bravura da juventude daquele tempo, que lutaram com o colono, depois de 500 anos, nós temos que ter a mesma bravura e coragem para exigir desses governantes dignidade, respeito. Nós temos que sonhar. O facto de nascermos pobres não nos tira o direito de sonhar. Temos que exigir que eles abram a Sonangol, para que os pobres também trabalhem na Sonangol e matamos o ciclo de pobreza. Temos que exigir que eles abram o BNA, para que os pobres com capacidade também entrem no Banco Nacional. Para que os pobres com capacidade também entrem na AGT.
Então eles ficaram com as melhores empresas, tá, nos dá só ser professor, ser enfermeiro, ser polícia, e nós ficamos aqui a perder o tempo com futilidade. Manos, vamos refletir Angola. Angola é tudo o que temos. Vamos nos unir. Partilha a live, Dionísio Rosário, partilha a live. Henrique Ngusa, estou contigo, não te largo. Vamos nos unir para exigir desses governantes responsabilidade. Não tenham medo da morte, a morte vai chegar para todos. A Bíblia é muito clara, enquanto Jesus não voltar, a morte é uma certeza. As pessoas têm medo de falar política porque vão lhe matar, mas estão a morrer por causa de um buraco na chave do carro capota. Está a morrer por causa do governante que roubou o dinheiro de meter lâmpadas na rua, luzes nas estradas. Há uma escuridão terrível, as pessoas morrem ao atravessar a estrada. Por quê? Porque o governante que devia meter as lâmpadas não o meteu o dinheiro no bolso e nós estamos a morrer. Estamos a morrer por falta de especialistas nos hospitais, falta de uma seringa, de uma agulha. Vai para o Hospital Maria Pia ver pessoas jovens como nós estamos aqui com vaidade a dormir no chão, porque não tem cama suficiente. Então, enquanto nós temos vida, enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos sagacidade, enquanto nós temos disposição, luta. Né? Há uma música que eu estou assim na igreja. Trabalha, trabalha, enquanto tem vida, trabalha. Né? Luta, luta, enquanto tem vida, luta. Discote, discote, enquanto tem vida, discote. Exige, exige, enquanto tem vida, exige. Não podemos aceitar nós ser espectador da vida dos filhos dele. Olha, o filho do general fulano agora está andando com uma Gucci. Olha, comprou agora um Lamborghini, comprou agora um Mercedes. Esse dinheiro é nosso. Merecíamos todos nós ter Mercedes. Merecemos nós todos viver com dignidade. E não estamos a pedir os Mercedes deles. Não estamos a pedir o BMW deles. Não estamos a pedir as casas dele beira a praia, que eles fecharam as praias. Não estamos a pedir isso. Estamos a pedir apenas o básico. Dignidade e básico. Água, luz, saúde, educação, emprego de qualidade. Ou então crédito para nós fazer os próprios negócios. É trabalho do Estado criar condições para que isso aconteça. E não podemos aceitar esse discurso que eles estão a trazer, que o jovem angolano é preguiçoso. Não podemos aceitar esse discurso que eles estão a trazer, que o jovem angolano, se lhe dá crédito, vai gastar com mulheres. É mentira. É o discurso da elite para nos machucar, para mostrar à sociedade que nós não temos juízo. Quem disse que todo pobre, se lhe darem crédito, vai gastar só com mulher? Você mesmo que está me vendo, se darem agora 10 milhões, vai gastar tudo com mulher, só bebida, mulher, não vai gastar nada. Em 100 jovens pobres, pelo menos 5 podem se desviar, mas 95% vai investir com seriedade. Não é verdade que nós somos preguiçosos. Esse é um discurso que os ricos criaram, que a elite criaram, que os pobres só querem grandes empregos. Oh, e você está na zona Angola, quer me dar emprego porque é medíocre. Por que eles querem nos dar os empregos medíocres? De descarregar contentor para nos pagar 1.500. E dizem, não, esse jovem gosta de trabalhar. Não, temos que exigir emprego com dignidade. Emprego tem que pagar segurança social. Emprego tem que ter subsídio de férias, tem que ter férias. Tem que ter horas extras quando passa do teu plano normal. Partilha a live, mano. Faça uma mensagem chegar aos 4 cantos do mundo. Partilha a live, mano. Precisamos de despertar a sociedade e os jovens angolanos. Partilha a live por uma Angola mais justa e igualitária. Partilha a live por uma distribuição igualitária das nossas riquezas. Uma distribuição equitativa. Que não haja angolano de primeira nem angolano de segunda. Mas que a riqueza chegue para todos. Pretos e brancos. Cristãos e ateus. Todos têm direito de ter acesso à riqueza que o país produz de forma equitativa. A distribuição deve ser igualitária. Mas eles não vão distribuir de forma igualitária. Nós sentados no sofá com o telefone, oi, 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 compartilhem futilidade. Eles só vão distribuir quando nós exigimos. O respeito não se dá, conquistas. E para nós conquistar o respeito, nós precisamos de nos unir e nos levantar sem medo, com coragem, olho nos olhos, de peito aberto, exigir deles dignidade. Se nós não tivermos coragem, se não tivermos força, nós vamos continuar a viver essa vida de miséria, vamos continuar a assistir nossos filhos a estudar numa escola sem carteira, numa escola sem quadro, escola sem quarto de banho, escola sem qualquer dignidade, quando do outro lado
os seus filhos estão a estudar em grandes escolas, estão a estudar com tudo, estão a estudar com bons professores, com ar-condicionado, com bebedouro, com piscina, com campo desportivo, e nossos filhos estão a estudar numa pura indigência, a estudar como mendigos, como se o Estado tivesse a fazer favor. Com a mesma coragem que tiveram a Ordem Roberto Jonas Savimbi, Agostinho Neto e tantos outros nacionalistas angolanos, que é do MPLA, da UNITA da FNLA e tantos outros partidos que lutaram, essa mesma coragem que nós devemos nos levantar para exigir dignidade, para exigir que nos tratem com respeito, para pedirmos que os hospitais tenham medicamento, para exigir que as estradas estejam iluminadas, para exigir que haja transporte público, porque aquilo que nós estamos a assistir é vergonhoso. Tio, eu vi um tio semana passada, um tio com gravata, um fato bonito, está subindo a cupapata, ficou tipo um ratinho, assim, encolhido, quer dizer, disse, pô, aqui te humilham. Um chefe mesmo assim, mesmo um tio mesmo, quer dizer, Cota ficou na parede, estava subiscando, Cota viu, não, aqui ele subiu na cupapata, e cupapata te humilha, porque você fica tipo um rato, um ratinho aí, quer dizer, o carro andava, você a bailonçar, quer dizer, e eles a passar naqueles carros dele com sereno, um motoqueiro até eles a passar, quer dizer, como se fossem os únicos angolanos legítimos de viverem da riqueza que o país produz. Todos nós somos legítimos, todos nós merecemos viver com dignidade. Também nós temos o sonho de ter mascote, uma mascote no pescoço, né? Mascote aqui, né? Mascote aqui, um bom fio de ouro, bom perfume, poder entrar num shopping, gastar 30, 40, 50, 60 mil com meus filhos, poder dar do bom e do melhor para o meu filho, tomar leite, tomar cacau, maçã, pera, dar a possibilidade de comer choca-pique, levar os filhos à praia, viajar com nossos filhos, com a tua esposa. Então nós temos esse direito. E Angola é tão rica que nós merecemos viver assim. Nós não somos muito, mano. Nosso problema é a ambição daqueles que governam o país, da elite política angolana, que são ambiciosos, excessivamente gananciosos. Somos apenas 38 milhões de habitantes. O Congo Democrático são mais de 100 mil habitantes, mais de 100 milhões de habitantes. Nós somos apenas 38 milhões de habitantes, 38 milhões de habitantes. Nós entramos 2 vezes no Congo Democrático, são mais de 100 milhões de habitantes. Nigéria passa 100 milhões de habitantes. Nós não somos muito, mano. Nosso problema é a riqueza. Um indivíduo sozinho tem 40, 30 carros no quintal. E ele gaba-se de ter 30 carros. O indivíduo está aí na televisão gabar-se porque os meus cães são... Eu para alimentar os meus cães, eu mato boi. Um boi para alimentar os cães. Quando o ser humano igual a ele, uma pessoa igual a ele, feita a imagem e semelhança de Deus, está no contentor à espera que trazem migalhas para comer. É sobre isso que precisamos de refletir. É sobre essa Angola que queremos e que sonhamos. Que temos que discutir. Temos que controlar a futilidade. Temos a missão de controlar a futilidade. Não permitir com que ela ganhe espaço na nossa vida, seja tão significativa ao ponto de nós esquecermos as coisas, as prioridades. Temos que ser suficientemente adultos e capazes para, perante um problema, uma turbulência, nós saber escolher entre o dinheiro e o papel. Se nós não formos suficientemente adultos, vamos ficar tipo aquele cidadão que, perante um incêndio, uma turbulência, ele levou o papel e deixou o dinheiro. Não foi suficientemente capaz de interpretar o que era melhor. Nós temos que ser suficientemente capazes de interpretar o que é melhor perante a turbulência. Se há futilidade ou coisa séria. Temos que partilhar as coisas sérias. Temos que partilhar os protestos, as manifestações. Partilhar as lives conscientes dos ativistas e não só. O Adriano Manuel, Sindicato dos Médicos, partilha as lives dele. Fala boas coisas. Vamos dar um baixo na futilidade. Só assim nós vamos conseguir contrariar e conseguimos sonhar com um futuro melhor. Nós esperávamos muito de nós, pensávamos que quando chegássemos nessa idade, teríamos a vida mais ou menos organizada. Teremos um país digno de se viver. Não. O país cada vez pior. E o país é só pior para os angolanos, porque boa parte dos estrangeiros vêm para aqui, vivem, vejam a riqueza da Angola, conseguem prosperar no nosso país, mas nós não somos prósperos no nosso país. É uma pena, mas nós não somos prósperos no nosso país. Ver jovens angolanos a descarregar contentores ontem machucou-me muito. Me senti tão incapaz, tão impotente.
perante aquele cenário. E me deu uma raiva ver o indiano com um chicote na mão. Aquilo foi muito pesado. Parecia-me que eu estava há 50 anos atrás. E nós vamos continuar a ser humilhados se nós não tivermos coragem. Tudo depende da nossa coragem. Tudo depende da nossa força. Tudo depende da nossa prosperidade. Meus irmãos, autóctones angolanos, filhos da terra, irmãos moçambicanos que nos acompanham. Os problemas de Moçambique parecem, são iguais aos da Angola. Todos eles são iguais. Falta educação, falta saúde, falta prosperidade para o jovem moçambicano, não falta prosperidade para o jovem angolano. Mas há uma pequena diferença. O jovem moçambicano está um pouco mais corajoso, um pouco mais disposto a mudar o rumo da história. E eu penso aos irmãos angolanos, nós temos que estar disponíveis a mudar o rumo da história. Eles não podem nos submeter a essa vida de miséria. Não podem nos submeter a essa vida de cães. Temos que nos indignar e encontrar soluções. Do mesmo jeito que os nossos antepassados lutaram contra o colono que tinha arma, eles só tinham katana. Nós precisamos de lutar com a nossa voz, a nossa força e a nossa voz. Precisamos de exigir mais dos administradores, dos governadores. Precisamos de partilhar mais conteúdo consciente. É nossa missão, nós que já despertamos, nós que somos lúcidos, despertar aqueles que não são lúcidos, despertar aqueles que estão a dormir, despertar aqueles que ainda estão na futilidade. Que meia volta, os grandes influencers, os grandes músicos do Partido do Estado recebem algum dinheiro, vêm aqui nos distrair com conversas, com músicas, com discursos, com futilidade, com... Você vê os conteúdos que eles apresentam, é só futilidade, é só mediocridade, não fala nada da subida do combustível, não fala nada da subida da água, da luz, não fala nada do nosso sofrimento. Para eles, nosso sofrimento não existe. Eles foram programados para falar só de entretenimento, só de diversão, e não se preocupar com o nosso sofrimento, não se preocupar com o nosso sofrimento no hospital, com o nosso sofrimento na escola, com o nosso sofrimento nas estradas sem buraco. Eles não conseguem nos despertar, eles não podem nos despertar. Eles foram pagos para nos distrair. Então nós precisamos de apostar naqueles que foram pagos por Deus para nos... eles foram pagos para distrair. Alguns foram pagos para nos despertar, nos acordar. Então precisamos de ser lúcidos, de sermos capazes, de forma normal, identificar quem são os que estão para nos despertar, quem são os que estão para nos distrair. Temos que ter essa capacidade, para não sermos iguais àquele indivíduo que tinha o dinheiro na mão direita e papel na mão esquerda. E depois deitou o dinheiro e quando chegou para pagar o táxi para entrar no restaurante viu que tinha o papel. Aquele indivíduo que a casa estava a queimar, ele tinha dinheiro e papel de provas. E quando a casa ia queimar, ele recolheu todo o papel e levou. Quando saiu fora, viu que levou o papel, o dinheiro é que queimou. Nós temos que ser capazes de, nesse momento de pressão, nesse momento de turbulência, identificar quem estão conosco, quem são os que estão conosco e os que não estão. Gilmar Vemba está conosco. Gilmar Vemba está conosco. Gilmar Vemba, façam chegar essa mensagem. Eu gosto muito dele. Tenho muita admiração por ele. O Gilmar tinha tudo para não se meter em política. O Gilmar Vemba tinha tudo para não bater de frente com o Partido do Estado. Tinha tudo para não questionar o Partido do Estado. Porque do ponto de vista social ou economicamente está melhor que todos nós. Mas ainda assim, ele se levantou para defender. Porque ele vive o nosso sofrimento. Ele entende que o jovem angolano vive numa extrema miséria. Não tem calçado, não tem roupa, não tem casa, não tem carro próprio, não tem uma habitação condigna. E o Gilmar Vemba e tantos outros que já têm a vida feita se levantaram. É sobre essas pessoas que nós temos que falar, que temos que os proteger, que temos que partilhar os seus conteúdos. Nós temos que ser capazes de identificar os que têm a missão de nos distrair, nos tornar cada vez mais pobres, cada vez mais medíocres, cada vez mais cães, mais porcos, mais animais, e aqueles que querem que a gente tenha uma vida digna, aqueles que querem que a gente seja pessoas tratadas com dignidade. Temos que ser capazes disso e proteger essas pessoas. Então, meu irmão, a escolha é tua. Decide. Doutor Kim disse, o preço do saldo também subiu. Yeah? Você vê, eles estão nos afunilar, estão nos deixando um beco sem saída. Então temos que exigir,
temos que identificar quem são os nossos, quem não são. Temos que ter essa capacidade. Do mesmo jeito que o Isidro Fortunato não pode ir à televisão. O Cissa não pode ir à televisão. Muitos ativistas não podem ir à televisão. Nós também precisamos de dizer que esses conteúdos nós não queremos, vamos partilhar dos outros. Temos que fazer chegar os grandes conteúdos para grandes pessoas. O Simão Cativa, a Milena Nebla, a Hered Bumba, a Rosa Conde, a doutora Elizabeth, tantos outros ativistas que o nome não me veio, o Alex Chabalala. Todos esses grandes ativistas partilhem. A luta é de classe. A luta é de classe. A classe dominante, ele quer nos distrair. Nós precisamos ser capazes de contornar a distração e procurar aqueles que nos despertam. São poucos, mas nós temos que ser capazes de procurar os que nos despertam. Temos que separar o joio do trigo. Temos que identificar os que nos distraem e os que nos despertam. E segurar aqueles que nos despertam. São aqueles que pensam em nós, que olham para nós como humano, que querem que a gente tenha uma vida digna, nossos filhos também vivam com dignidade. Zé, o nosso sonho já está a nos fazer terminar, já. Nós temos sonhos grandes, mano. Nós quando tínhamos 14, 15 anos, nós quando pensávamos ser adultos, pensávamos que íamos viver num país digno, que essa hora nós teríamos carros, teríamos casas em condições, teríamos uma vida digna. Mas a vida praticamente está na mesma. Contigo está na mesma. Muito obrigado a todos, muita força, muita coragem. Não esqueçam, meus irmãos, Angola é tudo o que temos. A pátria é a única coisa que temos. Não temos outra pátria além desse. Vamos lutar unidos. A missão também é nossa, a missão também é vossa. Despertar aqueles que estão distraídos. Saber identificar no meio da confusão quais são as pessoas em Angola que querem nos despertar e quais são aquelas pessoas que querem nos distrair com futilidade. Para não sermos capazes de questionar por que a energia está a subir, por que a água está a subir, por que o combustível está a subir, por que o país tem petróleo, tem diamante, tem ferro, tem ouro, mas nós não temos dignidade em todos os setores. Por que somos meros espectadores do nosso próprio país? Assistimos outros a comprarem grandes carros, assistimos outros a construir grandes casas, assistimos outros a viajar todos os dias, e nós estamos apenas aqui a falar da vida dos outros, e nós somos apenas espectadores. Chega! Já somos espectadores no campo de futebol. Já somos espectadores quando vamos assistir espetáculo de futebol. É espetáculo de música. Não podemos também ser espectadores na vida. Temos que dizer chega. Os nossos filhos têm que viver com dignidade. Têm que comer boas maçãs. Têm que tomar leite. Têm que ter aqueles carrinhos, também viver com dignidade. Quer dizer, eu recentemente vi um jovem, foi na Shoprite com um filho, acho que ele só tinha 5 mil kwanzas. O filho viu aqueles carros de 300 mil, o filho estava a pedir o carro e começou a bater o filho. Você é muito teimoso. Outro trouxe aqui para ser pá, no meio do pá. Disse, não bato o humilde, você que é pobre. Você que é miserável. Agora a criança tem que escolher isso. As crianças têm mesmo que escolher aquele carro de 300 mil, é criança. Aquilo é diversão, aquilo é bonito. E o pai sentiu-se impotente perante aquele cenário e começou a bater a criança. Como é que está a pedir carro de 300 mil? Está a comprar só um carro de brinquedo de 1.500, 1.000. Disse, não, você que é pobre. É sobre isso que temos que falar. É humilhante ver um pai, um filho a chorar maçã, o pai não tem dinheiro para comprar maçã. Crianças estão a ver, nunca comeram uma maçã, nunca tomaram leite com cacau. Não tem esse privilégio, nunca comeram uma pizza. Não tem isso, não conseguem. É bonito ver casais aí virem para o restaurante, hoje não vamos comer em casa, vamos no restaurante, fica bonito. Filho no colo, filho a comer, assim, a se divertir, num parque. Temos que lutar, Para que isso chegue até nós, temos que lutar. Ninguém vai dar nada de graça. O espaço público não se dá, conquistas. E a conquista tem que ser feita com coragem e determinação. Então, meus manos, muita força, muita coragem. Amanhã vamos fazer um trabalho de campo. Vamos visitar uma escola católica em Cacoago. Nosso objetivo é levarmos lá. As crianças, os estudantes pediram-nos algum apoio alimentar, porque é uma escola que também é orfanato, e eles estão com dificuldades financeiras, estão com falta de alimentação. Então nós estamos aqui a criar condições para comprarmos um saco de arroz, um saco de fuba. Se alguém também quer ajudar, para comprarmos o óleo, comprarmos o sal, e ajudar aquelas crianças órfãs que as madres acolheram e estão na escola pública, no orfanato, também podem ajudar, nós estamos abertos. Me puxa no chat e vamos ver como é que podes ajudar.
Quem puder ajudar com 1 litro de óleo. Quem puder ajudar com uma barra de sabão. Quem puder ajudar com arroz. Poder ajudar com fuba. Poder ajudar com sal. Poder ajudar com alguma coisa para dar a essas crianças, nós estamos abertos. Vamos lutar unidos. Vamos lutar juntos. Ninguém larga o braço de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos lutar unidos. Unidos somos mais fortes. Vamos lutar com uma vassoura, unidos, juntos. Então está feito o apelo. Aquelas pessoas que puderem ajudar essa escola. Nós amanhã, a partir das 11 horas, estaremos nessa escola, a visitar a escola e a levar um pouco daquilo que nós temos. Como nós não temos muito, também estamos a abrir esse espaço a vocês. Vamos mandar amanhã os vídeos, depois vamos fazer um direto, vamos mandar os vídeos, vamos ver as condições da escola. E vamos ajudar aquelas crianças órfãs, os pobres, que precisam de estudar. Muitos estão para desistir porque há muita fome lá no centro. Temos que ajudar o centro, temos que ajudar as crianças, temos que lhes dar dignidade. E contamos com todos. Aqueles que puderem ajudar, que queiram ajudar, nós estamos aqui disponíveis para recolher as contribuições. Me puxa no off, diz quanto é que pode dar, como pode ajudar, se vai dar por... vai dar meios financeiros ou vai dar mesmo já assim o material, né? Que poder dar cadeira, poder dar livro, poder dar comida, nós estamos totalmente abertos. Então, mano, partilhem a live, fazem a live chegar nos 4 cantos do país, seguem aquelas pessoas que vieram para nos despertar, para nos dar uma vida de dignidade e metem de lado, não consomem excessivamente aquelas pessoas que vêm nos distrair. Quando a gente quer se divertir, sem ir num círculo, puxa ele, se diverte, ri, mas vai olhando por coisas conscientes, vai aumentando o senso crítico, vai espalhando a mensagem da indignação, vai espalhando a mensagem de que o país está a ser mal governado, vai espalhando a mensagem da verdade, a mensagem da igualdade, a mensagem da justiça, para que a consciência coletiva atingimos a maturação coletiva, atingimos o nível mais alto da maturação. E ali conseguimos exigir de forma mais unida, mais justa. Guilherme Gui, para fechar, diz o artigo 23 da Constituição, diz assim, princípio da igualdade. Todos somos iguais perante a Constituição da Angola. Ponto 2. Ninguém pode ser prejudicado ou privilegiado, privado de qualquer direito ou afastado de qualquer dever. Está tudo. Por que ele levanta a nação de Angola e nós não entramos? Por que eles entram na AGT? Nós não entramos. Por que eles entram no Banco Nacional de Angola e outras empresas boas? Nós não entramos. Isso já está escrito, já está no livro. A luta seria meter no livro, mas já está no livro. Porque nós somos frouxos, nós somos medrosos, nós não temos coragem. Vamos deixar a coragem de lado, deixar o frouxismo de lado, o medo de lado e vamos exigir. Espalhem a mensagem, façam chegar os vídeos conscientes, espalhem os vídeos em vários grupos, todas as mensagens conscientes que visam despertar os jovens, espalhar em todos os grupos. No nosso serviço vamos falar da boa nova, vamos falar da mensagem, vamos falar da palavra. Vamos falar que Angola precisa de despertar, Angola precisa de jovens conscientes, corajosos. Queremos uma coragem que Jonas Savimbi, Older Roberto, Eduardo dos Santos, Agostinho Neto e tantos outros nacionalistas tiveram para correr com o colono e dizer um basta à escravidão. É uma coragem que a nossa geração tem que ter. Há uma geração que lutou contra o colono e deu um governo de autóctones. A outra geração que lutou pela paz e conseguiram. A nossa geração vai lutar por quê? Quais são os nossos feitos? Quando nós morrer, que nós vamos deixar para outra geração? Como é que a outra geração vai se lembrar de nós? Nós estamos a lembrar da geração do Older Roberto, Jonas Savimbi, Agostinho Neto, como uma geração que lutou contra o colonialismo. Olhamos para os Eduardo dos Santos, novamente Jonas Savimbi, Isaías Samacuva e tantos outros como a geração que trouxe a paz e lançou as bases de um país democrático. A nossa geração, qual é o legado que vai deixar? Não seremos recordados como nada. Será uma geração frouxa, uma geração só de festas, só de rave party, só de saber da vida dos cantores, quem deixou quem não deixou quem, só de futilidade. Temos que dizer, basta. Angola é nosso país, Angola é nossa pátria, Angola é tudo o que temos. Não temos mais nada além da Angola. Não temos mais nada além dessa Angola. Angola é tudo o que temos. Você não pode sair daqui para ir em Portugal e exigir teus direitos. Se estás em Portugal e vive só, não questiona nada, não faz confusão lá, aí não é teu país. Não pode exigir água ali, não pode exigir saúde ali. Tem que exigir aqui no teu país. E nós estamos aqui, temos que exigir, com coragem. Dá muita força, manos. Amanhã estamos a visitar a escola católica, que as crianças precisam de comida. E se você puder contribuir com Toca Sembele, com Toca 500, com Toca 1000, nós estamos abertos. Mano, estou convosco, não vos largo. Angola é tudo que temos. Boa noite. Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente
Agora eu vivo na rua. Eu que tinha casa, vivo na rua. Tô cansada de acordar nas pedras. Tô cansada. Isso não se faz com ninguém. Cadê o meu direito de criança? Cadê o meu direito de moradia? Bote. Oliveira, hoje estou de preto. Sabe o que isso simboliza? Luto. Cabinda está em luto.